Graça e paz da parte do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos para estudar mais uma lição. Nesta semana nós iremos estudar uma lição abençoada e um tema maravilhoso. Gostaria de convidar você para estar comigo nessa oportunidade aqui nesse canal EBD para Todos, estudando esse tema tão maravilhoso. Qual que é o tema que nós iremos estudar? O tema de hoje, desta lição, dessa oportunidade, é provai se os Espíritos são de Deus. Então esse é o tema da nossa lição, e a lição é a lição de número 10. Só para nós reforçarmos aqui o portfólio aqui da nossa lição, nós iremos compreender ou como nós iremos identificar, como nós faremos para identificar se verdadeiramente esses espíritos são ou não de Deus. Então nós iremos abordar aqui, dentro da temática da lição, se os espíritos são ou não de Deus. Em primeiro lugar, nós iremos, através do dom de discernimento, nós iremos tentar compreender aqui se os espíritos são de Deus ou não. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7 e 16. Então, através do discernimento. Segunda forma de nós entendermos ou tentarmos compreender aqui é através do mal que esses espíritos fazem. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 17. Através desse mal, nós conseguimos entender se esses espíritos são ou não de Deus, pois espíritos de Deus não fazem mal, né? Claro que não. O terceiro ponto aqui, que nós iremos compreender, para nós podermos entender aqui, é através do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, nós conseguimos identificar ou entender ou discernir esses espíritos aqui. E em quarto ponto aqui, que nós iremos entender aqui, é examinando tudo e retendo o bem. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 21. Então, esse é o tema dessa semana que nós iremos estudar, e nós iremos abordar aqui dentro dessa temática a respeito de provar e saber e entender se os espíritos são verdadeiramente de Deus ou não. Então convido você para nós estudarmos juntos esta semana, esta lição aqui no nosso canal EBD para Todos. Vamos lá? Vamos entrar aqui na nossa lição então? O tema de hoje que nós iremos abordar aqui na nossa lição, essa lição está uma bênção, viu? Eu convido você, não deixe de participar, não deixe aqui de deixar o seu comentário, a sua participação, pois a lição de hoje, a lição dessa semana, vai ser uma lição abençoada. Eu acredito que nós juntos vamos estar aprendendo muito aqui com essa lição. A lição era a lição de número 10, como nós já falamos aqui na nossa introdução, e o tema que nós iremos abordar é provai se os espíritos são de Deus. Então, nós iremos, através dessa temática, compreender a respeito dos espíritos. Agora, nós iremos falar a respeito dos espíritos e nós iremos falar a respeito dos profetas. Qual relação tem a ver os espíritos com os profetas? Pois nós vamos entender aqui dentro da lição a respeito daquilo que é material ou aquilo que é físico e aquilo que é espiritual, pois o homem, ele sendo usado ou não por Deus, ele também tem a sua parte material, que é a sua própria vontade, o seu próprio desejo, pois o homem ele pode ser usado por Deus, pode ser usado pelo próprio demônio, mas também ele pode se usar para estar falando o seu próprio desejo, a sua própria vontade e as suas próprias palavras, dizendo que aquilo é Deus ou não, ou até mesmo se passando por sendo usado pelo demônio. Então, tem todas essas características aqui que nós iremos abordar dentro desse tema a respeito aqui dos espíritos, se esse espírito ele provém de Deus ou se ele provém do próprio diabo, dos próprios demônios, ou se é o próprio homem se fazendo ou querendo se fazer se passar pela unção do Espírito Santo aqui. Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso texto áureo, como de costume, né? Nós estamos abordando aqui a nossa IBD,
O nosso texto áureo está lá primeira carta, né? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 1, que diz assim, ó: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só que interessante. Lá há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo, um dos apóstolos, né? Um dos apóstolos João, ele expressa, deixa escrito na sua primeira carta aqui, falando sobre os falsos profetas, falando sobre os falsos que viriam dizer sendo profeta, aqueles que se fariam profetas de Deus e enganaria muitos. E também o próprio Jesus falou que viria homens que sim enganaria muito e, se possível, também até os próprios escolhidos. Então, nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas. E hoje, o que mais nós estamos vendo no meio evangélico, no meio da cristandade, são os falsos profetas. Hoje, nós estamos passando por uma degradação do evangelho, e muitos têm feito-se vergonha. A Bíblia mesmo diz: é lícito que venha o escândalo, mas só que, olha, cuidado, porque ai daqueles por quem vem o escândalo. Então, o escândalo é lícito que venha, isso é bíblico, é profético que o escândalo viria, mas ai daqueles de quem provém o escândalo. A nossa verdade prática, ela diz assim, ó: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Então, por isso que hoje nós não podemos deixar de buscar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são a defesa que a igreja tem, a defesa que o evangelho tem para estar se protegendo desses falsos profetas, desses falsos cristos, desses falsos messias e também dessas doutrinas de demônios. Paulo já falava sobre essas doutrinas de demônio, falava para Timóteo: olha, Timóteo, cuidado que veriam pessoas que introduziriam no meio de vós doutrina de demônios. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo fala para Timóteo ter cuidado em ensinar, em pregar o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque as falsas doutrinas estavam sendo introduzidas naquele período. Então, nós vamos ver através aqui dessa leitura, nós vamos ver aqui a respeito desse tema tão importante. Gente, antes de eu entrar aqui, antes de nós entrar aqui no contexto geral da nossa lição, gostaria de convidar você para participar juntamente conosco. Você que ainda não faz parte, você que ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal. Aí você sabe que tem aqui embaixo um sininho, você pode estar clicando nele, inscrevendo no canal, clicando no sininho e comentando aí as nossas lições para que ajudar o canal, para que nós possamos continuar aqui projetando o nosso canal aqui no YouTube. Então convido você para nos ajudar, deixando o seu likezinho aí, para fortalecer mais aqui o canal e deixando também a sua inscrição para nós podermos aqui estar cada vez mais firme e forte aqui, trazendo conteúdos maravilhosos para vocês. Então, convido você, não se esqueça, gente, deixa aí a sua participação. Se você gostar, nós temos muitos mais, né? Muitos mais vídeos nós temos aqui no nosso canal, você pode estar nos acompanhando. Então aqui nos cardzinho aqui em cima aqui, está aí os vídeos que nós postamos, né? Aí para você pode estar nos acompanhando desde as primeiras lições, nós temos aqui desde esse trimestre, desde a primeira lição até agora na lição de número 10 que nós estamos postando hoje. Então você pode estar acompanhando essa lição e acompanhando as demais que nós, para você não perder nada, você ficar por dentro dos assuntos aqui, você pode estar acompanhando desde as primeiras lições aqui no nosso canal, beleza? Então não se esqueça, participe conosco aqui. Vamos lá, vamos aqui sem mais delongas entrar aqui na nossa lição de hoje. Então vamos lá. A nossa leitura, a leitura bíblica em classe, para nós introduzirmos aqui o assunto, ele está em Neemias, no capítulo 6, verso 10 a 14, e 1 Tessalonicenses 5, 20, 21 e 1 Coríntios 14, verso 29. Então esses temas
Esses temas aqui são importantes para nós estarmos falando sobre esse assunto, sobre falsos profetas, né? Sobre falsos profetas, que hoje é o que mais está pegando no meio evangélico. Gente, o que mais está desviando pessoas, o que mais está fazendo com que pessoas percam a sua fé, são essas doutrinas, são essas filosofias vãs, são essas crenças mitológicas, são essas histórias contadas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, não tem nada a ver com a verdade. A próprio Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando se trata da questão da verdade, a verdade ela só tem uma ramificação. Qual é a ramificação? É a verdade. Não existe outras ramificações para a verdade. A verdade ela é a única ramificação, é a verdade. Não existe outro meio, não existe outro caminho, outra forma de você introduzir a verdade. Não existe meio termo na questão da verdade. Então, hoje se tem tantas coisas, tantas mentiras se passando por verdade, tantas enrolações em cima aí para dizer que aquilo é verdade, mas nós sabemos que não é verdade. A verdade é uma só. A verdade ela está exposta nas Sagradas Escrituras e ela confronta o nosso caráter, né? Se nós somos mal, essa verdade ela confronta o nosso caráter. Ela nunca passa a mão na cabeça do mal. Então vamos lá. Neemias, no capítulo 6:10, diz assim, ó: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: Um homem como eu fugir? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Gente, olha só que coisa interessante aqui. Para isso, subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me informar e assim de me vituperarem. Lembre-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Naadias e dos mais profetas que procuraram me atemorizar. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 diz assim, ó: Não desprezais as profecias. Verso 21, examinai tudo, retendo o bem. E 1 Coríntios capítulo 14, verso 29 diz assim: E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, olha só, a primeira coisa aqui que nós estamos abordando, estamos vendo aqui, é a respeito de um profeta. E esse profeta, ele estava preso, ele estava encerrado na sua casa, ele não podia sair por algumas coisas ali que estavam acontecendo, talvez porque ele era um profeta vendido, como aqui nós vamos ver, né, que ele se vendeu a Sambalate e Tobias para estar profetizando mentiras contra Neemias. E ele chama Neemias, ou na verdade Neemias vai até a casa dele porque ele não podia sair da sua casa. Chegando lá, ele inventa para Neemias que Deus tinha falado para ele, que era para ele e para o próprio profeta ali sair e se esconder ali dentro do templo. Por quê? Porque existia uma lei que, se a pessoa ela estava jurada de morte, ela entrasse no templo e ela tocasse à beira do altar, ninguém podia tirar a sua vida, porque aquela pessoa ela pediu o auxílio ali do altar. Então ela estava protegida por Deus, porque ela tocou no altar. Então ela não podia ser morta por causa que ela tinha tocado no altar. Mas só que esse camarada aqui, ele estava
obrigatoriamente encerrado dentro de casa. Então, se Neemias fizesse isso, Neemias estava quebrando uma lei, tirando aquele camarada e levando ele para dentro do templo. Aí ele tinha todos os argumentos viriam contra agora Neemias, porque quebrou uma ordenança da lei e foi para dentro de refúgio dentro do templo. Mas Neemias desconfiou que essa questão, que toda essa mentira profética aqui era apenas para poder desviar Neemias do propósito de Deus. Então vamos lá. Provai se os espíritos são de Deus. Como nós podemos identificar se esses espíritos eles vêm ou não da parte de Deus? Então, o primeiro ponto aqui que nós iremos abordar está em 1 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso 7 a 16. Nós iremos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, deixa eu botar aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, você pode estar acompanhando conosco aí na Bíblia Sagrada, capítulo 2, eu vou ler aqui do verso 10 em diante, ele diz assim, ó, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, quem é de Deus, ele discerne as coisas de Deus. Agora, quem é do mundo não consegue discernir as coisas de Deus. Por quê? Porque ele é do mundo. Então, dessa forma, abordando essa temática, nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender se essa pessoa ela está sendo usada ou não por Deus, porque o homem espiritual ele tem a mente de Cristo. Então nós não temos a mente do mundo. O homem espiritual ele tem a mente de Cristo e o homem que tem a mente de Cristo ele consegue discernir se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Amém? O segundo ponto aqui que nós iremos ver está em 2 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui rapidamente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 7 aqui ao 17, ele vai falar sobre como nós podemos entender ou identificar, né, através do mal que esses espíritos fazem. Então, se na primeira nós conseguimos entender, nós conseguimos discernir esses espíritos através do Espírito Santo, que o Espírito Santo revela àqueles que são de Deus, as coisas de Deus. E em segundo plano, nós conseguimos compreender e discernir se esses espíritos não são de Deus através dos seus frutos. Por quê? Porque aquele que é de Deus, ele é frutífero, ele dá frutos, mas nós estamos falando aqui não de frutos ruins, mas de frutos bons. Então, toda árvore que ela é árvore boa, elas dão bons frutos. A árvore que não é boa, ela não produz frutos. Então, pelos frutos vos conhecereis a árvore. Então, toda árvore ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Se é uma árvore de laranja, ela vai produzir laranja. Não existe capacidade de uma árvore que ela é de uma qualidade, de uma natureza, produzir um outro tipo de fruto. A laranjeira ela não pode produzir abacate. Então, olha só como nós conseguimos compreender aqui se esse espírito ele é de Deus ou não, através dos seus frutos. Então, através do mal que esse espírito faz, nós conseguimos entender que esse espírito ele não é de Deus. Vamos lá, o 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui, verso do 7 ao 17, diz assim, ó, do 7
ao 17, ele vai dizer assim: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Gente, olha só como o inimigo, como esse ministério da injustiça ele opera. Ele opera com enganação, com mentira, ele engana com falsas doutrinas, com falsas prosperidades, e ele consegue enganar a muitos. O verso 17, ele diz assim: console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Então, olha, console uns aos outros, consolai-vos uns aos outros em toda boa palavra. Então, toda boa palavra, ela nos traz consolo, ela não nos traz confusão. O que nos traz confusão são as falsas doutrinas. Então, cuidado com as falsas doutrinas. Se você está vivendo, se você está ouvindo, na onde você está, uma doutrina falsa, uma doutrina mentirosa, não permaneça. Por quê? Porque você está sendo enganado por falsos espíritos, beleza? O terceiro ponto aqui que nós iremos ver é sobre como nós podemos identificar, né, sendo cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos ver a Bíblia nos ensinando que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus. Em Efésios, capítulo 6, fala sobre as armaduras. Nós precisamos estar revestido de toda a armadura de Deus, mas a Bíblia também nos ensina que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Olha, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque o vinho, ele traz contenda, ele leva o ser humano para um caminho de confusão, de problemas, né? E já o Espírito Santo, ele te leva para o caminho da vida eterna, ele te direciona ao caminho da vida eterna. Então, se encha do Espírito Santo. Por quê? Porque você, cheio do Espírito Santo, você consegue discernir aquilo que é de Deus ou não. Se aquilo que você está fazendo, aquilo agrada a Deus ou não. Somente através do Espírito Santo. O homem que não tem o Espírito Santo, ele faz qualquer coisa sem sentir remorso, sem sentir qualquer sentimento de culpa. Então, seja cheio do Espírito Santo. O quarto ponto aqui, examinando tudo e retendo o bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos voltar aqui para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, diz assim, 5:21 diz assim, ó: examinai tudo, retém o bem. O verso 22 diz assim, ó: abstém-vos de toda a aparência do mal. Então, são dois conselhos aqui do apóstolo Paulo falando sobre examinar tudo e reter o bem. Tudo o que nós ouvimos, tudo o que é nos dito, nos ensinado, nós precisamos fazer igual os bereanos, os irmãos de Bereia, que examinava tudo e retia aquilo que era verdadeiramente bom ou não. Se aquilo não prestava, ele jogava fora. Então nós temos dois ouvidos para reter aquilo que é bom, ouvir e reter. Nós temos um coração para guardar e uma mente para raciocinar. Então nós ouvimos, retemos na nossa mente aquilo, raciocinamos e guardamos no coração e praticamos e colocamos em prática. Então, reter tudo aquilo, né? Examinar tudo aquilo e reter o bem, e abster-vos de toda a aparência do mal. Então, olha só, o conselho aqui não é para nós enfrentarmos o mal, não é para fugir do mal. Então, o ensinamento das Escrituras Sagradas não é para nós fugirmos do mal, é fugirmos da aparência do mal. Aquilo, quando nos torna aparente, quando nos vem
a aparência, então nós precisamos já fugir. Então o mal ele começa a se desenhar na nossa frente e nós precisamos fugir do mal. Ah, não, é da aparência do mal. Então ela começa a se desenhar, a aparência do mal começa a se desenhar. Ele vem se mostrando, você deve fugir. Faça igual José. O que José fez quando ele se deu de encontro ali com o pecado, com a mulher ali de Potifar que se apresenta para ele para fazer com que ele caísse? Ele fugiu, ele não deixou que o mal se viesse sobre ele. Da aparência do mal ele já fugiu. Ele fugiu da aparência do mal, ele não quis pagar para ver como que era o mal. Não, ele fugiu antes que o mal viesse sobre ele. Então, muitas pessoas querem enfrentar, se acha cheio, né? Se acha o espiritual, se acha o dono da verdade e vai e quer enfrentar o mal, mas a Bíblia não nos autoriza a enfrentar o mal. A Bíblia nos manda fugir da aparência do mal. Então, esses são os conselhos bíblicos aqui. Para nós já irmos aqui para os nossos encerramentos aqui, né? Para os nossos encerramentos, antes de tudo aqui, nós vamos aqui ver a introdução para nós fecharmos aqui o ciclo da nossa lição. Ela diz assim, ó: na lição passada estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra o servo de Deus. Vamos dedicar esta lição aos estudos de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Se apresenta, ele estuda as nossas fraquezas. O inimigo ele analisa as nossas fraquezas e ele vai nos minando através das nossas fraquezas. Então, cuidado com aquilo que você está demonstrando para o inimigo. Não demonstre as suas fraquezas para o inimigo. Não deixe que o inimigo te pegue as suas vulnerabilidades. Apresente as suas fraquezas para Deus, mostre as suas fraquezas para Deus, porque você mostrando para Deus as suas fraquezas, Ele pode te ajudar a se fortalecer nessas fraquezas. Agora, se você deixar o inimigo entender e ver as suas fraquezas, ele vai te derrubar nessas fraquezas. Cuidado com os falsos profetas, olha só, olha o conselho aqui, cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então, olha só, como que eles conseguiram enganar aqui? Como que os samaritanos conseguiram enganar o povo de Israel? Eles viram que os profetas eram muito valorizados. Aí o que eles fizeram? Compraram um profeta. Compraram aquele profeta e aquele profeta foi profetizar, foi tentar profetizar para Neemias. Só que como Neemias estava dentro da vontade de Deus, Neemias não caiu naquela conversa. Então, muitas das vezes, gente, o que nós temos errado muito é em dar ouvido para falsas profecias, falsos profetas que andam por aí pregando, profetizando de púlpitos e falando aquele monte de coisa para agradar o seu ouvido, e muita gente está caindo nessa conversa. Nem tudo aquilo que é reluz, ele é ouro, nem tudo aquilo que é para afofar o seu ego é bom para você. Então, muitas das vezes, uma palavra dura, uma palavra que vem confrontar com a sua realidade, ela será um remédio para curar as suas feridas. Então, muitas das vezes, o abraço, o defender o seu erro, ele não vai ser bom para você. Pelo contrário, ele vai jogar você ainda mais no buraco. Mas quando uma palavra ela vem confrontando com o seu erro, ela é um bálsamo para as suas feridas, beleza? Então, cuidado com os falsos profetas, com aqueles profetas comprados, com aqueles profetas que se vendem por dinheiro. Hoje, gente, é o que mais nós estamos vendo. O que mais nós estamos vendo nas igrejas, líderes dando espaço, abrindo espaço aos seus púlpitos para pessoas que só querem saber de ganhar, pessoas que só estão interessadas no financeiro. Estão falando um monte de mentira, dizendo um monte de mentira para enganar as ovelhas, enganar o povo, mas o que ele está atrás mesmo é de finanças, dinheiro. Então, cuidado com esse tipo de coisas, cuidado com os falsos profetas.
Segundo ponto aqui, o segundo ponto aqui, Neemias tinha o dever de examinar as profecias recebidas. Isso é um dever de todos nós. Todos nós devemos examinar. A Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque é dela que provém a vida eterna. Examinar as Escrituras. Se a Bíblia nos manda examinar as Escrituras, buscar nas Escrituras Sagradas, por que que nós vamos atrás? Por que que nós vamos correr atrás de pessoas? O ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é quase que 100% falho. O ser humano pode errar. O ser humano, ele tem propensão ao erro. O ser humano pode errar, pode mentir. O ser humano está sujeito ao pecado. Quando o ser humano pecou, ele ficou sujeito ao pecado. Então o ser humano, ele pode se vender, ele pode errar, mas de uma coisa eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela não passa. A Bíblia diz, ó, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ai daquele que suprimir uma letrinha sequer da palavra de Deus. Desses camaradas que fazem isso, será tirado dele a coroa da vida. Então olha só o risco que se corre da pessoa que tira um pontinho, uma verdade pequenininha que seja da palavra de Deus. Então nós não podemos de maneira alguma distorcer nada da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que a Bíblia tem a nos dizer. Muitas das vezes queremos valorizar mais o profeta, mais aquele que está profetizando, do que até mesmo o que está escrito nas Escrituras. Às vezes as Escrituras diz para nós, olha, não vá, não faça, mas aí vem o profeta do diabo, o profeta do inferno e fala para você, vai, faz. Aí você valoriza aquela palavra infernal em vez de examinar, dar ouvido para as Escrituras sagradas. Então, examine as Escrituras, porque é dela que provém a vida eterna. O homem falha, o homem erra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela não te engana. Vamos lá, continuando aqui. Segundo ponto aqui, a Bíblia, o segundo tópico aqui, a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. A Bíblia, ela fala desde o princípio. O primeiro falso profeta que nós conhecemos lá no Antigo Testamento foi o próprio Balaão, né? No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis 13, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto ao altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fendeu e as cinzas se derramaram. 1 Reis, capítulo 13, verso 3. Então, quando o homem ele é profeta de Deus, as palavras que ele fala não são suas as palavras, mas são palavras de Deus. E as palavras que vêm de Deus, da parte de Deus, elas se cumprem, beleza? Então, as palavras que vêm da parte de Deus, elas tendem a se cumprir literalmente, porque assim Deus, ele quer que a sua palavra se cumpra. Segundo aqui, o despertamento renova os dons. Então, quando nós somos despertados pelo Espírito Santo, acordados pelo Espírito Santo, aí nós estamos propensos a buscar mais os dons espirituais. Então, é através dos dons espirituais que nós podemos se livrar, nós podemos ser protegidos de profecias falsas, de mentiras, de falsas doutrinas, somente através dos dons espirituais, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, o terceiro ponto aqui, ou quarto ponto, né, na verdade, por que devemos julgar as profecias? Por que nós devemos julgar as profecias? Primeira coisa aqui, porque a palavra de Deus nos manda julgar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19 e 21, 1 Coríntios 14, 29. Porque os que profetizam são sujeitos à falha. Como nós já falamos aqui, né? Os próprios
os próprios irmãos bereanos, eles julgavam, eles buscavam, examinavam as escrituras para saber se verdadeiramente estava escrito nas escrituras sagradas. Nós temos essa autoridade pela Bíblia Sagrada de examinar. 1 Tessalonicenses capítulo 5:19, vamos ver aqui, 5:19 diz assim, ó, não extingais o espírito, não desprezai as profecias. Então nós temos aqui nós temos o direito aqui pelas Escrituras Sagradas a examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, como eu já disse, que é um princípio aqui. Segundo ponto aqui, porque os que profetizam são sujeitos à falha. Então, todo aquele que profetiza, eles estão sujeitos ao erro, tá? Mas mesmo que o mensageiro venha de Deus, podem acontecer que um instrumento seja sem o fruto do Espírito na sua vida e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3. Então, olha só, toma cuidado com as profecias, porque por mais que a pessoa possa até ser bom intencionada ou bem intencionada, muitas das vezes ela acaba passando dos limites, usando a palavra que não é de Deus, mas é a sua palavra. Então, Paulo ele sempre deixava uma coisa bem clara, gente, para você entender. Paulo ele não ia além do que estava escrito. Paulo ele não ia além do que Deus falava para ele. Muitas das vezes Paulo usa, né, nas suas cartas, ele diz assim, olha, isso daqui não é de Deus, isso daqui não vem de Deus, não é doutrina de Deus, isso aqui é conselho meu. Então nós temos que ter essa visão de quando é Deus que está falando e de quando é um conselho da nossa parte, é uma experiência nossa. Então vamos ser honestos nessa questão. Quando Deus está nos doutrinando, nos falando, é uma coisa. Agora, quando é um conselho de um amigo, de uma pessoa experiente, de um senhor, de uma senhora, nós devemos ser honestos e dizer que aquilo faz parte das nossas experiências, para que não fique dúvida a respeito dessas questões. Então, quando é Deus, é Deus. Quando somos nós, somos nós. Quando é o diabo, nós devemos ter o fruto do Espírito Santo em nós para discernir o que é coisa do diabo. Quinto aqui, como devemos julgar as profecias, examinando as escrituras. Como eu já disse, né? Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é prumo, Amós capítulo 7, versos 7 e 8. Então a palavra de Deus, ela nos apruma, ela nos confronta, ela nunca vai a favor dos nossos erros. A palavra ela nunca nos apoia nos nossos pecados, ela sempre nos confronta nos nossos erros. Através, segundo aqui, do dom de discernimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Devemos buscar incessantemente receber o dom, os dons. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Então, através desses princípios aqui, nós vamos ser cheios do Espírito Santo e conseguimos discernir aí. Terceiro aqui, a profecia sem conhecer. A profecia se conhece pelo seu sabor. Então, olha só, Jó 6, 6, 7, 12, 11, também o sotaque de quem fala faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare cibolete e chibolete. Finalmente, os que são perfeitos têm em razão de costume. Essa questão aqui foi algo que foi provado para ver quem era de uma nacionalidade ou quem não era. Quem era de uma parte de judeu ou quem não era, foram provados através dessa palavra cibolete ou chibolete. Aqueles que não era, que não falasse, que falasse errado, pronunciasse aquele nome errado, era morto à espada, porque ele estava na divisa da sua terra errada ali. Mas vamos lá. O sexto ponto aqui, que é a conclusão, diz assim, ó, quando as profecias são provadas, o conceito e consideramos os dons espirituais são conservados. Ou vamos ler novamente aqui. Primeiro, quando as profecias são provadas, o conceito
e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é perseverada de qualquer influência e erros humanos, e o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar as pessoas que usam errado os dons de profecia. Então, dentro desse ponto aqui, nós vamos compreender, né, todos esses princípios aqui a respeito desse tema tão importante que fala sobre provar e ver aí e entender se esses são espíritos da parte de Deus ou não, pois hoje muitos se dizem de Cristo, mas na verdade são verdadeiros falsos profetas e hereges aí. Amém? Então, gente, que você possa ser abençoado, que você possa, né, receber aí de Deus mais uma vez a sua palavra e você possa examinar para ver e saber se essas coisas são de Deus ou não. Não deixe que te engane. Busque mais a presença de Deus, busque os dons do Espírito Santo para que você possa compreender se você está sendo enganado ou aquilo que você está ouvindo vem de Deus. Amém? Então, até a próxima lição, nós iremos trazer aqui mais coisas e você está convidado aqui para estar juntamente conosco, analisando aqui mais uma vez, mais um tema importante. Então, se você gostou, se você entendeu aí, se você foi abençoado por essa mensagem, você pode estar aqui compartilhando conosco, deixando aí o seu comentário, o seu like aqui, beleza? Então, se você puder, deixa aí o seu like. Se você gostou, também deixa o seu likezinho aí para nos ajudar, amém? Até mais e a paz do Senhor Jesus.